Hoje eu tô aqui pra falar de um filme épico, sério, cheio de... Não, não. Recentemente, né, como a maioria das pessoas deve saber, saiu o filme do Superman, né, dirigido pelo James Gunn, que tá nessa grande missão de tentar fazer a DC voltar a ser uma gigante dos cinemas depois do Snyderverse. E não é uma tarefa fácil, afinal o universo cinematográfico da DC foi meio que um fracasso, assim, com todo respeito. E eu assisti o filme do Superman de 2025 agora, e eu amei. Óbvio, isso vou deixar super claro que vai ter spoilers, tá entendendo? Então se você não viu, não vê o vídeo, no caso. Mas enfim, né? A DC, ela tava querendo um universo cinematográfico faz tempo. Afinal, né? Vingadores tinha sido lançado e todo mundo sabe o sucesso estrondoso que foi. Então a DC também queria ser o próprio, né? Então começaram com seu primeiro filme, O Homem de Aço. Que não é uma agressão ao cinema, mas definitivamente não é bom. No caso, é essa minha opinião. Então se você não gosta, foda-se. Mas um dos principais problemas pra mim do Homem de Aço, pelo menos, é o próprio Superman. Um super-herói que era pra significar esperança, bondade e justiça, se transformando num personagem chato e sinceramente sem graça. Com ele deixando o pai dele pra morrer simplesmente porque sim. Tá entendendo? Tipo, esse filme ele tem seus méritos. A cinematografia é linda e tem lutas muito bem trabalhadas. Mas esses méritos são muito superados pelos seus erros. Tipo, o Superman não era pra ser um herói. Por que ele tá parado, mano? Porque ele não tá salvando ninguém, tá entendendo? Um dos grandes motivos pra tudo desse filme meio que ser desse jeito foi o diretor, né? O nosso querido Zack Splinter, que tá longe de ser um diretor ruim, mas definitivamente não foi o diretor certo pra esse filme. Porque esse filme ele pode ser sim um filme no mínimo mediano de ação, mas com certeza tá longe de ser um filme do Superman. E o Zack Snyder ele continuou com essas ideias diferentonas dele pra tudo nesse universo cinematográfico. O que dá pra ver em Batman vs Superman, que saiu logo depois, mesmo nem tendo um filme do Batman ainda. Onde a gente vê um Batman que mata. Começamos torto já. O Mark Zuckerberg. E a linda cena super tocante da Minha Mãe Também Se Chama Mark. Toda essa jornada do universo DC destruiu não só a reputação da DC nos cinemas, que só se mantinha com os filmes antigos e alguns pontos de esperança nesse universo desastroso, mas também destruiu a reputação do Superman nos cinemas, o que foi muito triste, afinal, querendo ou não, ele é o maior herói de todos, né? E ele foi feito meio que desse jeito. E além do mais, né, desperdiçaram um ator que, além de ter toda a semelhança com o Superman, era muito fã do personagem, né? Olha, pô, o Henry Cavill, ele é um nerdão. E, pô, dava pra ver que ele gostava do Superman. E essa visão épica, com slow motion, séria, reflexiva, com cenas tão longas e com tantas nuances que você não liga, que vai fazer você desmaiar de tanto cansaço. E isso também se mostrou no próprio filme da Liga da Justiça, principalmente no corte do Zack Snyder, né? Onde o filme de fato era melhor que o original, né? Mas pra ser bem sincero, não muito. Só me fiz bocejar bastante e não aguentar mais os gritos das Amazonas de fundo. Não precisava de tanto assim. É que você não entendeu a complexidade do Snyder Cut. Caralho, todo dia essa porra de Snyder Cut, velho. Caralho, vai tomar no cu vocês, o Snyder e a Warner, tudo junto, velho. Porra, tomar no cu, vocês nem dormem, vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. Caralho, vai tomar no cu. Irmão, visionário é meu pau recebendo Todo um esse salário. fracasso fez as pessoas não se conectarem mais com o Superman. E as pessoas que já não gostavam da ideia do herói por ser, tipo, um certinho demais, por ser aquele bom escoteiro, começaram a gostar menos ainda, né? Porque, afinal, toda essa visão de todo esse universo viu o Superman meio que como um deus intocável e você não conseguia muito se conectar com ele. Até que em 2022, né, o James Gunn, o diretor da trilogia dos Guardiões da Galáxia, foi chamado para ser o chefão da DC. E essa nova visão do James Gunn foi meio que uma luz no fim do túnel, tá entendendo? O James Gunn ele não tinha medo de ser quadrinho. Uma das coisas que impactou muito no fracasso do último universo, infelizmente, foi o sucesso da trilogia dos filmes de Nolan, que são filmes ótimos, não me entenda mal, eu amo esses filmes. Mas ele causou aquele impacto de que os filmes precisavam ser sérios e pé no chão. E tipo, eles precisavam meio que ser aquela visão de como seria esse herói se ele fosse na realidade. Porque, querendo ou não, isso não faz um filme ruim. Por exemplo, o próprio Batman do Matt Reeves tem toda essa ideia e continua sendo um filme ótimo.
Mas eu acho que essa ideia pra algum tipo de herói também não funciona pra todo tipo. E se você já assistiu alguma coisa do James Gunn, você sabe como ele vai longe nas loucuras. Os primeiros gostinhos de como esse universo com ele seria foram o Esquadrão Suicida, e foco no O antes do título, pra gente não confundir com isso. E também, além disso, a série do Pacificador, né? Que foram um sucesso estrondoso e ainda bem que foram, porque são coisas ótimas. E elas se passavam mesmo nesse universo fracassado, né? Porém, esse universo ele teve todo o seu fim no filme do Flash, e assim dando espaço para o James Gunn pintar suas ideias nesse quadro branco. E nada mais justo que o primeiro filme desse universo ser o Superman, que é o rosto da DC, junto do Batman e da Mulher Maravilha, obviamente. O filme foi lançado agora, dia 10 de julho de 2025, e eu claramente fui assistir, né? E esse é o filme mais quadrinhos que eu já vi na minha vida. Como eu disse antes, os filmes do antigo universo da DC tentavam se levar meio que a sério demais. Eles tinham vergonha de serem filmes de heróis, sabe? Agora esse filme, ele não se leva a sério em nada. E até onde eu vi, isso também se estendeu pros bastidores, sabe? O James Gunn tava em dúvida, inclusive, em colocar a cueca por cima da calça no traje. Afinal, tipo, podia ficar meio bobo demais. Até que o David Corenswet, que é o ator que tá fazendo o Superman, né? Falou que ia ficar bobo até demais, e isso era uma coisa boa. Afinal, o Superman não é aquele cara que quer ser o legal, o cara estiloso. Ele só quer ser uma pessoa amigável pra todos, sabe? E todo filme ele passa a sensação. O filme ele não tem medo de não dar explicação pra tudo, tipo, por que isso aconteceu? Porque assim, tá entendendo? O filme mergulha naquele sci-fi, naquela fantasia. E quadrinho, nem tudo tem uma explicação. São coisas que você não consegue imaginar na vida real e tá tudo bem. E um dos maiores exemplos disso, pra mim, é a quantidade de personagens que tem no filme, sabe? E também a própria participação do Krypto, que isso é um toque do James Gunn, que tem esse amor por animais, né? Que dá pra ver nos Guardiões da Galáxia. E aqui, de novo, ele trabalha muito bem, né? Mesmo o Krypto sendo meio que aquele alívio cômico, ele ainda tem seu papel ali no roteiro. O que faz você se apegar a ele, né? E mesmo ele não sendo o foco do filme. Além do Krypto, a gente tem uma galera, tipo, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível e o Metamorph, e entre outros personagens que dão só uma pontinha aqui e ali, como o próprio Pacificador, que faz um cameo ali, e também no fim aparece a Supergirl, né? Que foi uma coisa que eu achei que seria um problema, tipo, esse 1 milhão de personagens, e de fato tem alguns problemas de personagens menos desenvolvidos, ou personagens que estão ali meio que só pra tá ali, mas isso não é um problema que estraga a sua experiência, tá entendendo? Eu entendo também que o James Gunn ele tem que colocar essa quantidade de personagens absurdos, porque agora ele tá desenvolvendo um universo, né? Tem muita coisa que ele tem que introduzir, e ele tem que achar um jeito, às vezes, colocando um personagem aqui e ali. E eu acho que, mesmo com os problemas, ele trabalhou isso muito bem, tá? Principalmente porque, na minha opinião, muitos desses personagens estão lá pra mostrar o impacto do Superman no mundo, sabe? Como, por exemplo, todo o conflito político que tem no filme, onde de começo a Gangue da Justiça, que é o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Mr. Terrific e o Metamorfo, eles parecem nem dar a mínima pra esse conflito, e eles estão um pouco se fodendo. E no filme termina com eles ajudando o país que está sendo oprimido, obviamente por causa da influência do Superman. E essa esperança que é mostrada perfeitamente no filme todo. E essa esperança também protagoniza uma das minhas cenas favoritas do filme, que foi inclusive mostrada no trailer, que é a criança levantando a bandeira do Superman em meio a uma guerra. O país todo gritando, chamando o Superman, mostrando que mesmo naquela situação ainda existia algum pingo de esperança pra eles. Afinal, o Superman vai salvar eles. E eu acho que isso é perfeito. E falando dos personagens, que não eu falei do geral, temos que falar do protagonista, que é o Superman. Que a gente vê um Superman muito mais humano, que na visão do Zack Snyder, que nem eu disse antes, ele era um Superman que era tratado como um deus, sabe? Que eu próprio também, eu não vou mentir, eu não conseguia me conectar com o Superman muitas vezes, porque os filmes que eu vi do cinema, por exemplo, eram do Zack Snyder, e eu via, eu não consigo me identificar com esse cara. Era um Superman sem erros e muitas vezes intocável, né? Agora aqui a gente vê um Superman que erra, e como ele próprio diz, isso é
a maior força dele. Você vê todas as facetas das emoções dele, ele ficando com raiva, se assustando e até mesmo ficando sem ideia do que fazer, o que dá espaço pra outra cena incrível dos pais do Superman. O que eu acho que isso mostra uma coisa muito importante. É uma coisa que também é muito humana, sabe? Você vê o motivo desse Superman ser assim. O Superman, ele é um cara bom, ele é um cara amigável, por causa que ele foi criado por pessoas decentes, tá entendendo? Ele é um cara normal, querendo ou não. Ele só é um alien que caiu na Terra e morou numa fazenda, jogava bola, provavelmente jogou videogame. É um cara normal. E dá pra ver que ele se tornou uma pessoa gentil, uma pessoa boa, porque ele só foi criado por pais bons. E isso é uma coisa que é muito identificável. Você não vê ele como um deus, tá entendendo? Você vê ele como o seu amigo Clark Kent, que você conversa todo dia, tá entendendo? E eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bem feito. Isso é uma coisa que a gente ajuda muito a gente ver esse lado mais identificável do Superman até, tá entendendo? Tanto que eu vi muita gente falando que esse Superman apanha muito. Ele de fato apanha muito, sabe? Ele não é um deus ex machina, que pra mim, na minha opinião, era o que ele era do Zack Snyder. Tipo, no filme da Liga da Justiça, ele só aparece lá no fim do filme e resolve tudo. Enfim. Nesse filme você vê ele apanhando, você vê ele tendo os problemas dele, e muitas vezes sendo derrotado pelo próprio Lex Luthor, que não é tão forte quanto ele, obviamente, mas é inteligente. Você vê essas nuances, eu acho muito legal. E outra coisa que ajuda muito a gente se identificar com o Superman é a própria Lois Lane, né? Que tem uma química, né, inimaginável com o Clark e mostra que nem eu disse esse lado identificável. Afinal, a gente vê o Superman sendo meio que gente como a gente, tá entendendo? A Lois meio que indecisa no filme se eles devem ficar juntos ou não. E o Superman, mesmo depois deles brigarem, a vida dele tá meio que desmoronando, ele pede desculpa pra ela e fala que ama ela, sabe, entendendo? Apesar, tipo, eles estão ficando, tipo, há 3 meses no filme, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. E, tipo, ele já mete o eu te amo e, tipo, você vê o filme todo, a Lois Lane pensando, falando, ai, a gente não é nada parecido, eu sou de tal jeito, você é de outro, enfim. É uma coisa muito legal de se ver, sabe? Os dois têm uma química incrível e eu acho que a relação deles dois é uma das melhores partes do filme, sabe? Foi uma coisa que me divertiu muito. Agora, outro personagem que faz a gente se conectar ainda mais com o Superman, só que de um jeito meio diferente, é o vilão do filme, o Lex Luthor, que, meu amigo, eu não sei nem o que dizer. Esse cara é o maior hater da história. O Nicholas Hoult, o ator que interpreta o Luthor, né? Ele conseguiu transparecer essa raiva com todo o ser dele. A ponto dele ter um... não acredito que eu vou falar essa frase, né? Ele tem um exército de macacos inteligentes tweetando em computadores num universo compacto, usando a hashtag supermerda pra abalar o Superman. Você tá vendo o nível dessa frase? Mano, ele sequestra um cachorro, ele chega no nível de, em cada batalha antiga do Superman, e usar o DNA dele pra clonar o Superman, que no caso é o Ultraman, né, que a gente vê ele lutando. Enfim, a gente vê o ódio dele em todas as cenas. Ele faz questão de mostrar como ele é superior ao Superman. Ele todo um discurso que geralmente me faz mostrar como eu não sou um hater no meu potencial máximo, sabe? Eu acho que eu posso odiar e incomodar os outros um pouco mais. Ele fala que a inveja é o que move ele pra matar o Superman. Pra vocês terem noção, que nem eu disse, tem todo o conflito político, né, entre esse país que tá sendo oprimido e o outro país, né? Que o Superman se envolve e grande parte do filme é sobre esse ponto, né, do Superman tá representando um país não aliado dos Estados Unidos, afinal ele meio que tava lá, enfim. O Lex Luthor, ele criou esse conflito armamentista só pra ter uma desculpa pra poder matar o Superman. Você tá entendendo o nível de ódio desse cara? Esse trio principal do elenco, né, que é o Luthor, o Superman e a Lois, não tenho o que tirar nem pôr, é perfeito. E agora também eu quero dar meu shout-out pra alguns personagens menores que roubaram a cena, como o nosso querido novo CEO do sexo, Jimmy Olsen, que simplesmente é o homem mais desejado da história do cinema. Inclusive essa piada do filme faz parte, inclusive é uma solução bem cômica para aquele conflito do filme, né? Ele tendo que sacrificar um fim de semana inteiro para salvar a Terra. Esse homem é um herói, tá entendendo? E toda essa dinâmica toda do planeta diário, mesmo sendo uma parte bem pequena, eu acho que fez seu papel, sabe? De mostrar esse núcleo mais humano do Superman. Apesar de eu não gostar daquela última parte deles na nave do Mr. Terrific, eu acho que todos funcionam muito bem, todos são bem carismáticos, tá entendendo? Eu acho muito engraçado toda a relação deles. E outros personagens secundários também são a própria Gangue da Justiça, que eu falei antes, que todos funcionam muito bem entre si, sabe? Eu acho que até dá pra ver ali meio que esse ponto de conforto do James Gunn, né? De fazer esse grupo meio que disfuncional.
Mas atenção especial para o Senhor Incrível, né, o Mr. Terrific, que rouba a cena e pra mim tem a segunda melhor cena de ação do filme, que é aquele plano sequência lindo dele enquanto toca aquela música engraçadinha, enquanto ele lutando contra todo mundo. E pra mim essa cena de ação só fica atrás da luta final do Superman e do Krypto, lutando contra aqueles militares voadores do Luthor, que eu acho uma cena perfeita. Mas apesar de eu ter acabado de falar que essa luta é perfeita, o filme não é perfeito. E como você deve ter percebido, esse filme ele tem muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo. E esse é um dos meus problemas com esse filme, tá entendendo? O roteiro é meio estufado, tá entendendo? Ele tem muita coisa, muita informação, mas problemas, que nem eu disse antes, eles não atrapalham sua experiência e são coisas que na verdade não mudam praticamente em nada, você vai curtir o filme do mesmo jeito, tá entendendo? Esse filme, principalmente, ele representa o Superman da maneira que eu imagino. Se fala um Superman, eu imagino o Superman desse filme, tá entendendo? Porque obviamente o Superman e todos os heróis de quadrinho, eles têm muitas versões nos quadrinhos, mas sempre tem aquele imaginário popular, e quando eu penso no Superman, eu penso em algo parecido com o que eu vi nesse filme. O Superman, ele é um bom escoteiro, mas ele não é perfeito, ele erra, ele se estressa e tá tudo bem. Isso é ser humano, e como ele diz, ele erra, ele faz besteira, e mesmo assim ele continua andando pra frente, tentando ser uma pessoa melhor, né? Tem esse discurso lindo do Superman. E esse era o Superman meio que a gente precisava, né? Que nem eu disse, a parte da Lois Lane, todas as relações que ele tem no filme, ajudam a gente a ver esse lado dele. Inclusive, uma das coisas mais legais que eu acho nesse filme é aquela cena onde a Lois e o Clark estão brigando, enquanto a Lois diz que eles nunca darão certo, afinal ela era uma adolescente punk rock que cresceu e questiona tudo, enquanto o Clark confia e acredita no potencial de todo mundo. E ele olha pra ela e talvez diz que esse talvez seja o verdadeiro punk rock. Talvez ser gentil é o punk rock. I question everything and everyone. You trust everyone and think everyone you've ever met is like beautiful. Maybe that's the real punk rock. Porque num mundo onde meio que ser sério e edgy era ser legal, ser punk rock é ser contra a maré, é ser o mais gentil e bondoso que você conseguir ser. E esse era o filme do Superman, essa era a mensagem que a gente precisava. Leve, engraçado, emocionante e perfeito. E sinceramente é um dos melhores filmes de heróis que eu já vi na minha vida. E eu acho que eu não mudaria nada, apesar desses problemas que eu consegui enxergar. Eu acho que pra mim o filme foi perfeito. Ele me passou uma vibe de eu sair feliz do cinema, sabe? Daquela vontade de ser uma pessoa melhor. E óbvio que eu tô fazendo esse vídeo meio que naquela parada de caralho, acabei de sair do cinema, que filme bom. Então talvez minha opinião mude, apesar que agora deve fazer faz um tempo legal até que eu vi o filme. Mas ainda assim, né, eu meio que eu ainda tô naquela euforia. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo que minha opinião mude, eu acho que tudo que eu falei, eu acho que ainda se estende, sabe? Esse filme, ele é muito bom, ele explora diversas coisas que não tinham sido exploradas antes, né? E a minha parte principal é que foi um filme quadrinho, o filme é colorido, e eu acho que foi perfeito, tá entendendo? E que nem eu disse, né, isso é a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta, então eu recomendo que você veja o filme, apesar que nem eu disse no começo, se você tá nesse vídeo, você já viu provavelmente o filme, ou não liga pra spoiler, então foda-se. E eu quero agradecer aí pra quem viu o vídeo, né, e também eu tô fazendo esse vídeo um pouco mais grande, não esse vídeo, eu tô fazendo um vídeo paralelo a esse que é um pouco maior. Eu tô avisando isso aqui no final do vídeo porque é meio que uma certa forma de me obrigar a terminar ele e eu não desistir. Então eu tô. Vai sair, eu acho. Eu acho não vai. Vou me obrigar, tá entendendo? Então, muito obrigado, né, pra quem viu o vídeo até o final aí. E até a próxima.